Oiê! Tá começando mais um A Mãe Tá Off, diretamente dos estúdios da Inexperiência, comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. E já vamos de abertura clássica, pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, curtir e comentar, porque a gente lê, sim, todos os comentários. E seguir a gente também, @mãetaoff.podcast no TikTok, amãetaoff.pod. E também avaliar a gente, dar 5 estrelinhas no Spotify. Fiz isso ontem, Paola. Aí, só agora, Rúbia! Demorei, mas eu fiz. Quer dizer, não sei quantos episódios aqui pedindo pra dar estrelinha e nem a Rúbia dava, gente. Eu não sabia como que era. Eu descobri ontem e dei nossas 5 então, estrelinhas pra gente. Amanhecemos o dia um pouco mais bem avaliadas, então. Isso ajuda muita gente a propagar o A Mãe Tá Off por aí, aumentar essa nossa comunidade. E hoje a gente está entre comunicadoras. A nossa convidada de hoje ficou 17 anos na maior emissora do país. Já teve nos principais jornais que a gente já assistiu, né, Paola? Hoje, mãe do Vicente e da Martina, ela segue comunicando. Mas agora sobre maternidade. Ela já foi apresentadora do podcast Escuta que o Filho é Teu, colunista da revista Crescer, e hoje ela se dedica ao Kids Por Aí, que é um perfil de Instagram que dá dicas de produtos e programações para fazer com as crianças. Natália Ariede! Oi, gente! Tudo bem? Tudo. Obrigada por topar participar aqui. Eu que agradeço. Oi pra você que tá em casa. Que delícia! Quando chegou o convite, na hora, eu falei, vamos lá, vamos falar sobre isso, porque é apaixonante, né? É uma delícia, gente. A gente Cheguei aqui, a gente já se conectou, né? Mas também, gente, eu falo, maternidade conecta, né? Sim. A maternidade, ela conecta mesmo. Uma pergunta, Ana. Vou chamar de Nath. Pode Eu chamar tenho Ana ou Nath, fica à eu vontade. tenho dificuldade de chamar as pessoas pelo nome completo. Ô, Ná, você, na sua coluna da Crescer, você tinha, ela chamava a notícia da vida. Isso. Porque você disse que você passou tanto tempo dando notícias, até que você recebeu a sua, A minha que notícia foi a tão principal esperada. notícia. Como é que foi receber a notícia da gravidez? Nossa, me emociona até de lembrar, porque foi muito, muito desejada. Era aquela coisa assim, eu nunca tive dúvidas de que eu queria ser mãe, mas a gente nunca sabe como vai ser até começar a tentar. E eu demorei para conseguir engravidar do meu primeiro filho, do Vicente. Foi mais de um ano naquela de tentar, a médica já começando a falar, olha, talvez a gente tenha que investigar, começa a trabalhar na sua cabeça que, de repente, pode precisar de um tratamento, tudo isso gera muita ansiedade, parecia que eu só via grávida, todo mundo ficava grávida, menos eu, e aí a gente não pode falar, né, isso, porque tem, parece que é inveja, não é inveja, mas é que, poxa vida, só comigo que não, Mas né? é uma coisa cognitiva, né? Teoria da comunicação explica isso, que fala sobre, às vezes você vai comprar um carro, de repente você só começa a olhar o carro, não é? Muda o foco, Muda o né? foco. Muda o foco. E sabe, uma coisa que me marcou muito, que quando eu estava nessa fase, nessa tentativa, nesse processo, e aí todo mundo também fala, que você não pode pensar sobre isso. Sim. Não pensa, porque a ansiedade atrapalha. Eu acho que a ansiedade atrapalha, de fato, muita coisa na vida, mas como é que você não vai pensar? Né? Você tá planejando aqui. Quase a meta da vida, Tira né? da naquele cabeça, momento. não é assim que funciona. E nessa fase, eu quando estava na Globo, tinha muito essa marca de reportagens humanas. Então, muitas pautas mais sensíveis, quando elas chegavam, me pediam para fazer. E justo nessa época, veio uma pauta para mim, para o Jornal Nacional. Era uma matéria especial sobre um projeto muito lindo chamado Adote um Boa Noite, que era para incentivar a adoção de crianças maiores, não além dos bebês, né? Que muitas vezes ficam esquecidas nos orfanatos e tal. E aí veio essa pauta para mim. E a gente conseguiu uma autorização, que não é muito comum, de entrar num abrigo e conversar com algumas crianças. Entrevistar aquelas crianças para mostrar, né, aquilo para o Brasil e tal. Isso tudo com autorização de um juiz. E, gente, estar ali, conversar com aquelas crianças, foi um negócio, assim, muito, muito forte para mim. E eu ficava pensando, tá bom, Deus, o que você está querendo dizer, né, com isso? Essa demora e agora essa pauta. E eu ouvindo aqueles meninos falar, olhando para mim e falar, eu queria muito que alguém viesse aqui e gostasse de mim. Olha, dá vontade de chorar, assim, de lembrar. Foi uma matéria muito linda, muito linda. E eu chorei demais, eu fiquei super emocionada, fiquei tentando entender o que aquilo estava dizendo. Eu estava grávida e não sabia. Na semana seguinte, eu descobri.
a gravidez. Então, enfim, acho que a vida estava querendo dizer coisas, mas não era exatamente o que eu estava quase entendendo ali. Mas é um caminho lindo, né? Esse da adoção. E aí, fiquei grávida do Vicente e foi nesse contexto que eu comecei na gravidez mesmo, querer compartilhar sobre isso. Mas tinha uma coisa, naquela época, a gente está falando de 6 anos atrás, rede social mudou muito, não é? Muda muito rápido, muda o tempo inteiro. E tinha um entendimento ali, no meio jornalístico, de que a gente não podia se expor tanto, sabe? E eu não quis misturar Natália mãe, grávida, né? Futura mãe, com a Natália jornalista. E aí, mas tanta coisa que eu estava descobrindo ali naquele momento e que tinha, né, de dilemas e coisas de saúde mesmo, do processo da gravidez, as transformações, e uma vontade de falar, de gritar. E aí eu criei no Instagram um perfil chamado A Notícia da Vida, né, que conversava muito com isso, com o meu lado jornalista, repórter, em que eu falava dessa parte minha. E ali acabou criando... A gente tinha até um nome que a gente brincava, assim, que eram as mamadrugadoras, que era a galera que, durante a madrugada, eu abria a caixinha de pergunta nos stories, quando eu estava lá, tipo, quase fazendo dormir, amamentando, quase caindo de sono, e sempre tinha alguém. Sim. E a gente ia trocando mensagem, sabe? Tem alguém acordado aí? Ia repostando as conversas que as pessoas mandavam. E isso começou a criar uma comunidade mesmo ali, muito forte. E o Notícia da Vida tá no ar, né? É uma conta, mas aos poucos eu fui trazendo, é inevitável, né? Que as coisas se misturem e hoje em dia eu nem faria separado. Eu falaria de gravidez no meu Instagram aberto, né? Não tem como, né? Quando a gente vira mãe, a gente vira praticamente monotemática. Não tem como. E, Nath, deixa eu te perguntar. Só uma ponta. Você sabe que isso que você falou das perguntas de madrugada e tal, eu lembro quando as crianças, eu dava de mamada e às vezes não dormia, eu ficava acordada, eu ia pra varanda do apartamento balançar e fazer dormir. E eu vou até me mostrar, porque eu lembro que eu ficava na janela vendo quais luzes estavam acesas. Eu ficava olhando, tipo, quais luzes estavam acesas e falava, gente, ali pode ser que tenha uma mãe, tipo, sabe? Eu achava muito legal, muito fofo isso. Eu fiz cama compartilhada, então eu só levantava o braço e continuava dormindo. A Helena plugava, tava ótimo. Mas bonita essa experiência. Porque é isso, né? A gente se encontra ali na madrugada. Na madrugada, né? Nas luzes acesas eu também tinha isso, de olhar e imaginar, certeza que tem mais alguém aí, né? E aí essa conversa ia pro perfil, pra Notícia da Vida. Ô, Nath, o jornalismo ele é um pouco complicado, né? Em questão de carga horária, assim, reportagem sem horário fixo, não tem feriado, tem plantão de final de semana. Sim. E aí, quando você engravida, como você pensa sobre isso ou administra isso tudo? É bem desafiador, assim. Na volta da licença maternidade do Vicente, foi uma super questão, foi bem dramático, assim, pra mim, voltar. Sim. Eu não passei por uma coisa que é muito comum, de pensar em não voltar. Eu não tive essa dúvida. Ali eu tinha certeza de que eu queria continuar, mas eu até escrevi na minha coluna da Crescer sobre isso, que eu falava para ele. Eu quero voltar para esse mundão para ver se eu ainda enxergo com os mesmos olhos, para me reencontrar, para reencontrar aquela que quis ser mãe, né? Então, esse dilema eu não tive. Eu tive o dilema da coisa prática mesmo de como organizar, né? Eu não tenho família aqui em São Paulo. As famílias, tanto a minha quanto a do meu marido, são do interior. Então, a gente criou ali rede de apoio com escola. No primeiro momento, com o meu primeiro filho, foi direto para a escolinha. E aquele malabarismo com horários, porque vida de jornalista é uma vida de escala, de muitas vezes você só saber o horário de trabalho do dia seguinte na noite. Não, na noite anterior. Não é nem um dia antes, é na noite. 9 horas da noite. O que eu tive foi um pedido ali para tentar ter um período. Então, eu fiquei mais no período da manhã, nessa fase. Tive que repensar algumas coisas. Então, antes dele nascer, eu estava direto no Jornal Nacional. Na volta, era um pouco delicado ter que estar lá à disposição até a hora do Jornal Nacional, que muitas vezes tem uma entrada ao vivo, tem o fechamento da matéria, criança dorme cedo, eu amamentava, então precisei recuar nesse sentido. E fiquei mais no período ali da manhã, mas eventualmente eu entrava às 5 da manhã, às 4 da manhã, quando eu estava no Bom Dia São Paulo. E isso tudo era uma questão para você? Porque eu imagino que, assim, sei lá, tá no Jornal Nacional,
um sonho para qualquer jornalista, qualquer estudante de jornalismo, talvez seja, né, o suprassumo da parada. E isso era abrir mão disso, né? É um pouco, foi um pouco, assim... né, uma coisa que puxa você para cá, outra coisa que puxa para lá, mas acho que eu estava bem resolvida, entendendo que eram fases, que eram ciclos, que eu poderia recuperar espaços que eu não via assim como uma coisa perdida, sabe? E eu desejei tanto estar naquele papel também, né? Mais de um ano ali tentando, que não foi tão difícil escolher, né, nesse momento. Mas isso foi uma questão que bateu só na volta ou já era? Eu lembro que na minha faculdade, a Ana Paula Padrão foi dar uma palestra, e ela não tem filhos, né? E eu lembro que ela falou isso. Ela falou, olha, gente, os nossos horários não são fáceis, a gente trabalha Natal, a gente trabalha Ano Novo, feriado, final de semana, não sei o quê. Então, assim, eu... sou jornalista, eu gosto do que eu faço, mas vocês têm que pensar muito bem, dependendo da constituição familiar que vocês querem. Não sei. E aquilo me pegou de um jeito, porque eu sempre quis ter filho. Sim. Sempre. E aquilo me pegou de um jeito que eu falei, gente, isso vai ser um problema pra mim, porque... Não, eu não quero, sabe? Eu não quero passar... Não cogito passar um Natal longe dos filhos e tal. Então, assim, era uma preocupação, né? Uma preocupação que você já tinha durante o processo de pensar em ter filhos. Ou não, era um negócio que quando chegou na hora, você falou, tá, agora eu vou ter que conciliar isso aqui tudo. Não que eu fui pega de surpresa, eu pensava, vou ter desafios, vou ter que me reajustar, mas vamos viver um dia de cada vez. Deixa chegar a demanda e a gente vai se ajustando, se adequando. E, de fato... deu tudo certo. Voltei e passei mais muitos anos, né? Então, a minha decisão de sair foi bem posterior e não teve exatamente a ver com isso, de não conseguir conciliar. Porém, tive o Vicente... A história é longa, gente. Quanto tempo a gente tem? Podcast. Quando a gente manda áudio longo no WhatsApp, não é podcast? Não é? Então tá bom. Porque pós-Martina, foi tudo muito diferente, né? Ela foi um bebê de pandemia... eu nem sei se vocês iam tocar nesse ponto, mas... íamos. Deixa eu só, então, voltar para terminar a volta do Vicente. Porque eu li esse texto da Volta à Maternidade. Eu li na época. Ai, que legal. E eu li ontem de novo. E ele é realmente, assim, maravilhoso, o texto. Ai, obrigada. Não, ele passa uma emoção mesmo, do medo de voltar e tal. E eu acho que aquela frase que você fala, que até agora eu te lembrei, que é o de se reencontrar... É um negócio, você ficou por algum momento ali na gestação não, desculpa, no puerpério, porque assim, jornalista, você tava na frente das câmeras, Sim. Você tava sempre arrumada, você precisava estar maquiada, então assim, tinha todo um combo ali na sua profissão de imagem que também envolvia tudo aquilo. Eu não sei como é que você era no puerpério, mas assim, normalmente em casa, com filho pequeno, gente, tudo desmontou, não é muito né? parecido com isso. Sim. Então assim, em alguns momentos você se olhava e não se reconhecia. Sim, mas muito mais internamente do que externamente. Tá. Então, externamente eu tinha esse entendimento tudo bem, tô descabelada, as luzes uma hora eu faço de novo, né? Mas eu tive sim, eu sei que muitas mulheres não têm essa questão de se reencontrar, não se pedem do que eram antes, mas eu me perdi. E isso ficava muito visível para mim quando eu me percebia que eu não sabia mais como me divertir. Olha que coisa louca. Não que estar com os filhos não fosse a maior alegria da vida, porque mas sabe assim, Natália, qual que é seu hobby? Eu não sei mais. E as coisas que antes eu achava o máximo, não achava mais. Então, eu levei um tempo para me reencontrar nesse espaço, assim, sabe? Dos gostos, de roupa, de como me vestir. De identidade, tudo, né? De identidade. Eu tive muito gosto, isso. né? Até adaptação na prática. Por exemplo, Sim. roupa. Gente, as roupas que, sei lá, por um tempo você usa, não sei como foi sua amamentação e tal, mas por um tempo você usa aquele sutiã de amamentação. Sim. Então você não pode usar qualquer roupa. Mas então, essas até coisas isso. internas me pegavam mais. Por exemplo, o meu eu tive uma dessa com música. Que eu falava, tipo, o que eu gosto de ouvir? Isso. Coloca uma música que você gosta de ouvir. Daí eu falava, eu não sei mais. Porque agora eu só escuto palavra cantada, as que eu gostava já não é mais o meu estilo, vou ter que me descobrir, me redescobrir. Isso, porque o estilo de vida muda, né, um pouco. Não é obrigatório que mude, né? Eu era da balada e tal, você pode voltar a ser, né? Talvez fique suspenso por um tempo, mas depois volta. Mas para mim foi essa mudança bem profunda, assim mesmo, de
de gosto, de roupa, de música também, de hobby, de diversão. Um curso de autoconhecimento, não é mesmo? Você fez até uns stories agora, vindo pra cá, quer dizer, não sei se vindo pra cá, né? Mas agora, sobre o perfume, que você passou perfume pra uma Sim. reunião, não sei o quê, e você justificou falando do quanto é importante você, às vezes, até não se encontrar, mas, tipo, pra fazer um papel, sei lá, como é que eu explico isso? Se, né, a roupa ou o perfume e tal. Durante o tempo que você ficou em casa, tinha algum dia que você falava, gente, hoje eu acordei, eu preciso me animar, preciso me pôr pra cima, então eu vou passar um perfume, vou passar uma maquiagem, sei lá. Passar um protetor solar com cor e um rímel. Hoje, tipo, pra ficar em casa, só pra eu gostar um pouco mais do que eu vejo no espelho. Sim. Tinha dia que aquela imagem de pijama, que às vezes passava o dia de pijama também, não incomodava, mas em alguns dias sim. E aí o pijama, eu comecei a me policiar não, eu vou trocar. Porque senão, você passa o dia... É surreal. Quando a gente passa dessa fase, fala, como assim? Passava o dia de pijama, não dava pra trocar. Mas tem esses dias, né? Sim. No puerpério, nos primeiros meses de vida do neném. Mas depois eu comecei a adaptar algumas rotinas. Falei, não, isso pra mim é importante, eu trocar. Que seja uma camisa que eu vou abrir depois pra aumentar. Sim. Que seja coisa com bolso, que eu nunca tinha notado como o bolso era importante. E até agora não fico mais sem bolso, porque é o neném aqui, aí é o celular, é outra coisa que você precisa, é o termômetro, se você vai usar ali em algum momento. Então... O meu bolso é a bolsa transversal. Eu só uso bolsa transversal agora. Sempre de bolsinha. Porque bolsa de ombro com o neném no colo. Bolsa de ombro é um perrengue. Gente, bolsa transversal. Você vai botando tudo na bolsa, é fácil de mexer, pegar, não sei o quê. Não, pra mim eu gosto gosto às vezes de sair sem bolsa, desde que tenha bolsos. Pode ser também. Ou transversal ou mochila. Mas é porque a Helena já tá grande, né? Já tá em outra fase, né? Coisas, né? A gente ainda tem que levar a garrafinha, a fralda até pra Júlia. Mamadeira, troca de roupa. Eu levo uma pras duas. Tipo, a necessidade dela é a mesma que a minha. Sim. Vai uma, a gente faz um combo ali. Pois é, isso é uma beleza. E sabe uma coisa que eu fiquei interessada, assim? O Kids por aí é um perfil que eu gosto muito, me atrai porque às vezes eu não sei o que fazer com a Helena e tal. E como que ele nasce? Ele nasce você ainda trabalhando na Globo? Sim, ou não? O Kids por aí não tinha nome, não tinha esse nome, mas o que ele seria é uma coisa que tá na minha cabeça desde que o Vicente tinha 1 ano e pouco. Que foi a fase de, vamos começar a passear com esse menino, onde que a gente vai? Qual hotel é legal para ir com criança? E eu não encontrava isso. A gente tem criadoras de conteúdo que tem bastante foco, né, em conteúdos assim, mas às vezes eu queria um lugar para ir filtrar aquilo, para fazer minha pesquisa, para achar o que estava dentro da minha necessidade, da minha busca. Então, ele na minha cabeça, eu tenho e-mails que eu troquei com desenvolvedor para ver quanto ficaria para fazer, porque ele nasceu para mim como um site, uma plataforma, um aplicativo, tá? Uma curadoria sua de rolês com crianças faixa etárias. Não minha. Eu sempre quis que o Kids fosse comunitário e colaborativo. Ai, que legal. Porque, assim, eu nunca vou conhecer tudo. Sim. E ainda que eu conhecesse tudo, é o meu ponto de vista, é a minha avaliação, que não vale para todo mundo. Sim. Então, hoje ele está no ar como um perfil no Instagram, onde a gente faz uma curadoria. Eu e a Natália Ribeiro, que é a minha sócia no Kids. Então, tudo pra gente que a gente vive de experiência. Fui no restaurante, tinha espaço Kids. Não tinha espaço Kids, mas foi muito legal a experiência do que deram ali na mesa para distrair. A gente percebeu que o lugar é amigável para a criança, ganha um espaço ali nessa curadoria que é o Kids por aí no Instagram. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vem trabalhando há mais de 1 ano e tá para lançar agora a plataforma do Kids por aí, que é E aí vai ter filtros, assim, tipo... Vai ter filtros, crianças de uma 1 ano, ferramenta. Eu acho o máximo. Legal. É uma ferramenta para você buscar, para você ler avaliações de outros pais e deixar suas avaliações também. E, no fim das contas, o que a gente quer com Kids? Tornar o mundo um lugar mais amigável para famílias com crianças. Que os negócios e que os lugares recebam melhor as famílias. E aí, olha que legal... a gente começou a desenvolver essas frentes e aí surgiu uma outra demanda que a gente já está atendendo, que é de consultoria para lugares que recebem famílias com crianças. Isso é o máximo. Eu jogo beach tênis num lugar e aí tinha um espaço Kids que era na areia e ficava tipo debaixo do sol em dias muito quentes, né? Não dava pra gente ir pra lá. E eles começaram a ver, porque ia a Helena, todos os amigos, e sempre a galera tem criança. Gente, eles fizeram um espaço Kids, você viu lá
numa área coberta enorme. Porque, tipo, estavam é uma necessidade. atentos à demanda, né? E os pais, assim, querendo jogar e querendo, né, ter um tempo de relax. E aí a criança vai lá, brinca com os outros amigos, tem a interação interpessoal. Então a gente está fazendo esse serviço de curadoria, que é colocar essa nossa comunidade, que são seguidores do Instagram e grupo do WhatsApp, que tem um grupão lá do Kids Por Aí, que é um agito, tem mais de 500 famílias lá, trocando coisas o dia inteiro. E essa comunidade se conecta com esses negócios e faz consultoria, a gente faz cliente oculto, para que as pessoas façam as perguntas e tenham as respostas, que às vezes não chegam, né? O dono do negócio vai lá, acha que está abafando, fazendo tal coisa para criança, e às vezes não está agradando, mas ele não sabe, não tem como saber, se ninguém contar. Às vezes não investe no que precisa. Mas, gente, o básico, assim, o próprio trocador. Não é qualquer restaurante que você acha um trocador. Não é. Não. Ou às vezes está só no banheiro feminino. Às vezes não, né? Normalmente. Muito, Mas esse é um negócio que eu comecei a me atentar, óbvio. A gente presta atenção depois que a gente precisa disso, né? Dessa estrutura. Mas eu comecei a prestar atenção o quanto é difícil você ter um trocador. Sabe? E aí é isso, espaço kids. É uma coisa kids, tão gente, pequena, né? E a tão gente simples. deixa de ir em lugares que não tem espaço kids, Quando por a Helena exemplo. era nenezinha, eu levava uma bolsa que era trocador. Você abria e você colocava em qualquer lugar. Mas qualquer lugar aonde? Num restaurante, por exemplo. Não, entendeu? Você vai trocar ali na Não mesa? dá. Aí fez cocô. Exato, entendeu? É difícil. Aí, Gente, vou me ausentar um pouquinho. Não entra no papo, saiu da Globo e foi pra cá, tá? Pra esse lugar que eu quero saber. Tá bom. Entra no papo mais ameno. Ai, difícil. A gente é bem... Eu sou mais nerd. Tá. Eu tenho uma ordem Vai no cronológica. script. Não é nem script, mas é na ordem cronológica, entendeu? bom. Pra mim. Tá. A Ruba é vida louca. Vai, volta. Agora eu quero saber de onde é essa camiseta, entendeu? Agora eu quero saber. Então ela não segue muito uma linha. E eu fico, ai, gente, eu tô zonza. Mas você tava falando até... Eu vou voltar então pra licença maternidade, Tá bom. que eu tô lá ainda, tá? Volta. Eu sei que o período da sua volta pro trabalho coincidiu com férias. Porque você colocou isso também. Sim. E aí tinha os berçários fechados, não sei o quê. E não tinha como colocar o Vicente nos berçários. E quem ficou com ele foi o seu marido e a sua minha sogra, mãe. sua mãe. A minha sua mãe. A minha mãe veio para ajudar, Isso trouxe uma leveza? Tipo, trouxe. Ufa, pelo menos ele tá ficando ali com A galera que eu separação, conheço. né? Essa ruptura ficou mais suave, sim. Foi por uma questão de calendário mesmo, né? Porque a minha volta seria novembro. E aí a escolinha iria fechada ali há 2 semanas. Falei, nossa, vou fazer toda a adaptação para depois ficar sem ir dezembro, janeiro inteiro, não vale a pena. Então vamos segurar mais um pouco, mas eu tinha que voltar a trabalhar. E aí a minha mãe se colocou à disposição. Ela mora no interior, falou, não, eu fico aí com vocês. E o meu marido, que é advogado, nessa época do ano, fica um pouco mais tranquilo em questão de prazos, né? Desse meio jurídico. Então eles que seguraram a onda. Sim. E aí, sim, para mim foi bem mais tranquilo. E aí, depois, em janeiro, eu escapei nessa, né? Escapei da adaptação. Que era uma coisa pra mim. Ai, meu Deus, ele vai sentir que eu tô, né, sensível e tal. E quem fez foi meu marido. E foi mais fácil? Pra você, pelo menos, foi porque não tava vendo. Não, pra mim foi mais fácil, porque eu não vi, né? E pra ele? Porque às vezes eu acho que pra ele também pode ter sido. O meu filho, o primeiro, sofreu muito na adaptação escolar. Mas muito. Porque também eu não trabalhava, eu ficava em casa com ele, a gente era bem grudado. E ele foi com 2 anos e meio pra escola só. Ele demorou um tempinho pra ir. Mas era muito sofrido. E assim, eu tentava ser firme, porque falava, né? É bom pra ele, é bom pra você. Eu ficava, gente, é bom aonde? Porque não tá bom ainda, sabe? E aí a gente virou uma chave quando meu marido começou a levar ele pra escola. Sério? E aí, nós 3, né? O meu filho, a professora falava pra mim, Paola, é impressionante. Quando o pai traz, ele entra numa boa. Quando você traz, ele... Então, assim, eu não sei se ele via em mim uma esperança. Se eu chorar, a mamãe vai. E você tava mais sensível que seu marido? Talvez. Sim, ele sempre foi mais seguro do que eu de que aquilo era o melhor, sabe? Pra mim, era o melhor, é melhor... Só que eu não sei, sabe? Sim. Então, eu não sei. Por isso que eu questiono também. Se pra você, talvez, foi mais fácil, sabe? A adaptação é por aí. Pra mim foi mais fácil, mas pro meu marido não foi uma coisa tanto assim também, não. Ele ficava meio dolorido, assim. Se ouvia um chorinho, tava na salinha ali do lado, naqueles primeiros dias, né? Mas foi rápido, assim. Não foi nada traumático. Ele tinha 8 meses, o Vicente, quando começou essa adaptação. Era pequeno, né? Era bem pequenininho. E aí passou e tudo se encaixou. Mas depois disso vieram muitos plantões e muitas ausências, né? Por exemplo, como é que é? Você pegou alguma data muito especial de plantão, assim? Plantão de jornalista, muita gente pensa, às vezes, em plantão de médico, né? Que você escolhe o plantão e tal. Não é assim, né? Você tem que pensar o seguinte, sábado tem jornal,
Domingo tem Fantástico. As notícias não param, as coisas não param de acontecer. Então, sempre vai ter trabalho, sempre vai ter. E a escala é uma coisa montada e todo mundo tem que cumprir aquilo. E é muito frequente e muito puxado, né? Porque, às vezes, emendava, assim, 12 horas de trabalho no sábado, mais 10 horas no domingo e segunda segue a vida normal. Então, era fim de semana inteiro. E aí, nessas, meu marido era porreta, porque ele segurava a onda, assim. E você se sentia culpada, Nel? Um pouco, sim. Um pouco, sim. Às vezes eu saía, tava dormindo, eu chegava, já tava indo dormir, né? Mas meio que pensava, a vida, tem um monte de gente aí, tem a caixa do supermercado que o filho dela tá em casa também, tem o bombeiro, tem o policial, é a vida, sabe? Procurava não transformar isso, né? Pra não entrar nessa piração, assim, não. E isso, não sei, mas isso talvez também tenha ajudado até os dois a criar um vínculo legal, né? Que às vezes é difícil pro pai criar esse vínculo, principalmente ainda tão pequeno. Talvez tenha ajudado... Ganhar confiança, né? Sei cuidar. E aos poucos eu também fui percebendo que eu tinha que interferir menos. Então, ao longo do dia, enquanto eu estava trabalhando, era só assim, tá tudo bem aí? Eu não ficava nessa de... mas comeu tal coisa, mas você deu, você trocou a fralda, sabe? Não, tá cuidando. Vai cuidar do jeito dele, não vai ser do meu jeito. Não adianta, né? Ninguém vai fazer do mesmo jeito. Que consciência veio... Isso foi um trabalho? Isso fluiu? Fluiu. Não, fluiu. Pelo que eu tô vendo, é meio dessa personalidade, né? Acho que sim. Não tive tanta dificuldade de delegar e acho que também mérito do pai que foi me passando essa confiança, né? Não mostrava, assim, essa... insegurança, o que eu faço? Só aquela coisa de homem de, às vezes, onde tá tal coisa que nunca sabe onde tá. Que fica... Cara, muito bom. Natália, aí você voltou pro trabalho, tava, né, trabalhando ali no jornalismo. Sim. Aí você tinha a coluna na Crescer. Isso. Aí você criou o podcast. Isso. E aí, eu já te perguntei fora, mas eu quero perguntar aqui também. Rolou essa necessidade de falar sobre maternidade, que daí eu quero falar no podcast, eu quero falar na coluna, eu quero falar aonde der. Onde no Instagram. puder, exatamente. Então, todos os espaços que eu achava para falar sobre isso, eu fui ocupando, porque era uma válvula de escape, era um prazer mesmo. E eu comecei a perceber que muita gente recebia muito bem, né? A forma como eu comunicava, que nunca foi no sentido de, vem aqui que eu vou te ensinar como é que faz, eu tenho manual, eu tenho a receita infalível, não tenho, né? Nem para minha casa, que dirá para casa dos outros. Mas muito nesse espaço de troca e de compartilhar também vulnerabilidades, o dia que foi difícil, e as pessoas se conectam muito com isso, né? E às vezes você não precisa trazer uma solução. Não. Você não precisa trazer a resposta. Só se trazer a experiência, né? Eu sempre falo, eu adoro ver coisas diferentes da minha... Eu sigo muito nômade, assim, sabe? Gente que viaja, faz... Porque eu gosto de tirar insights. O que aquilo ali pode me ajudar na minha rotina, sabe? O que eu posso ver ali? Eu adoro ver, assim, sabe? Experiências diferentes de outras pessoas. De maneiras de viver, de maneiras de pensar. Exatamente. Eu sempre fiz muita questão, assim, de mostrar... De tentar achar um equilíbrio. Eu sou a pessoa do equilíbrio, a comunicação com equilíbrio, a maternidade com equilíbrio. E de mostrar, sem romantizar, mas também sem... Nossa, meu Deus, que fardo que é. Sabe aquela hashtag maternidade real, que necessariamente é a maternidade pesada, a maternidade da sofrência. Também não quero entrar nesse terreno... Apesar de ter dias em que a gente tá nesse terreno, né? Mas aí, nesse dia, eu fico mais quieta. Porque eu acho que não precisa carregar. Mas, eventualmente, levar lá, contar assim... Teve um dia na licença maternidade. Nossa, hoje achei que eu ia abafar. Porque eu acordei... Falei, vou no shopping, porque aí eu vou dar uma volta de carrinho, o neném vai dormir, eu vou sentar plena, tomar um café, e depois vou dar uma volta e ver roupa. Gente, não aconteceu nada, eu passei o tempo inteiro no fraldário, porque uma hora vomitou, não dormiu, aí vomitou, aí fui para trocar a roupa do vômito, daí foi de novo, aí fez cocô, aí, tipo, basicamente eu saí de casa para usar o fraldário e voltei para casa. E contei sobre isso, e aí um monte de gente vem, nossa, ufa, que não é só comigo, né, que é planejo e não dá certo. Então é importante também mostrar esse lado,
mas eu procuro não pesar. Sim. Isso é legal. E deixa eu te perguntar, o seu puerpério, o Vicente não foi pandemia. O Vicente, você voltou a trabalhar quando ele tinha... Normal, foi. 8 Ele meses? nasceu em 2018, né? Tá. Então eu voltei em 19. E assim, tem os 2 anos aí de puerpério, né? Onde os hormônios... O puerpério não, é mais, sei lá, no comecinho. Mas Não, tem mas 2 anos... Dizem que o puerpério dura mais Dizem, tempo, né? né? Que tem Dizem que o 2 puerpério não é anos só uma meses, não. É, Dizem porque que o puerpério tem é um tempo aí real. o corpo, fisiologia, né, da mulher. E aí, tem alguma coisa, assim, sei lá, alguma matéria... Porque a gente fica mais sensível, né? Fica. Mas aí tudo mudou, né? Tudo? A É, maneira não como você foi comunicava, uma matéria, foi... tudo. Mudou tudo. Eu fiz até uma palestra sobre isso, que eu chamei de Agora que eu vejo o mundo com olhos de mãe. E eu falava muito da Natália Repórter, que eu já tinha essa marca de matérias humanas, um monte de matéria com histórias de crianças, já me colocavam, mas a minha visão das coisas mudou demais. E mudou muito um lugar que depois eu percebi que eu tinha, antes de ser mãe, de julgamento. Assim, na reportagem, no dia a dia da reportagem, a gente vive a realidade escancarada. A gente não tem como não sair da bolha, né? Sim. De ir nos lugares, de ir na casa das pessoas e de ver muitas maneiras muito diferentes de viver e de pensar. E eu percebi, e eu fui me desarmando desse lugar de julgamento, sabe? Teve uma matéria que me marcou muito, muito mesmo. Eu até fiz um post sobre isso na ocasião. Era uma pauta sobre o aumento do preço do gás. E aí marcaram para eu entrevistar uma família que dependia do Vale Gás, não estava conseguindo Vale Gás, era alguma situação assim. E aí o lugar era assim, gente, era muito longe, era extremo da Zona Norte, depois de Brasilândia. O endereço não existia, porque não existia, porque não era uma casa, entendeu? A rua terminava e eu fiquei perguntando para as pessoas, aí falaram, deve ser umas famílias que moram ali embaixo. E aí como assim ali embaixo? E aí era um lugar de descer no meio de mato mesmo e tinha um começo de uma favela nascendo ali naquele lugar. E tinha esse casal que estava me esperando. E aí a moça estava grávida e eles tinham mais 2 filhos. E a gente chega e você olha e fala, poxa vida, e tá grávida, e meu Deus, uma casa de madeira com chão de terra, não tem gás, caraca, por que tá grávida, né? Tem esse olhar que é a nossa leitura, com os nossos valores, né? De quem pode ou que não pode fazer determinada coisa. Sim. Mas aí eu já era mãe. Então eu cheguei, pensei isso, falei, não, mas Natália, você não sabe de nada. Quando eu entrei na casa... num toco de madeira que tinha lá, que era a sustentação do telhado, tinha uma foto bem desgastada de uma criança. E aí eles me falaram, aquela era a... Fulana falou o nome da filha, que tinha morrido, que teve um câncer no cérebro, e que eles ainda estavam processando aquele luto, mas que aí estava vindo aquele novo neném que era um sopro de vida e tal. Aquilo, para mim, sabe um tapa na cara, que você fala, eu entendi, quem sou eu para julgar o que pode, o que não pode, né? E naquele dia eu até postei uma foto da comunidade, não mostrei as pessoas nem nada, e escrevi um texto sobre os meus pensamentos todos daquele dia. Gerou um movimento tão lindo, as pessoas decidiram fazer uma vaquinha, os seguidores. Natália, me passa o contato. Eu falei, gente, eu não posso abraçar isso, é muita responsabilidade. Eu não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo. Não, mas a gente quer. Falei, então tá bom, fala com ela. Arrumaram parceria com uma loja de material de construção para fazer o piso da casa. Levaram as crianças para comprar sapato, para comprar roupa. Olha, foi um negócio, assim, um movimento. Arrumaram emprego para o marido que estava procurando. Então, nossa, achei tão lindo. E a força da gente comunicar e contar histórias, né? E você teve contato e não com eles julgar. depois, não? Depois, sim. Depois eu mantive contato. Por um tempo, soube que o neném nasceu super bem. Que legal. Como é que surgiu a ideia do podcast, que daí veio pelo G1, que é da Globo? Eu não sei, vocês o que vocês pensam? Joguei. Sobre alguma coisa voltada para a maternidade? Porque eu acho que hoje... O universo maternidade
é um universo muito grande. Tipo, você vê, tem um podcast sobre maternidade, você vê publicidade. Vocês têm um maravilhoso aqui, né? Mas, assim, e tem tanto espaço. Eu acho que tem tanto espaço. E eu acho que mãe, às vezes, é tão carente desse espaço, sabe? Então, assim, e a gente não vê muita coisa, assim, na grande mídia sobre isso, sabe? O que a gente vê é isso, é podcast, cada um faz o seu e tal. Então, assim, mas isso chegou na Globo, pelo G1, mas chegou. Sim, Como mas uma coisa, vamos combinar com uma coisa tímida, né? Eu Óbvio. adoraria que fosse Então, um programa, um quadro dentro de um grande mas programa sobre isso. É isso que eu queria saber, como é que chegou, porque você falou, né, que a ideia sua e da Karina, assim, como é que isso chegou pra eles, como é que a emissora, o grupo viu esse tema, como é que foi isso? Ó, foi uma luta mesmo, porque a Karina Godoy, que é jornalista também, nós éramos colegas de redação, engravidamos ao mesmo tempo e isso nos aproximou. E a gente já fazia podcast por WhatsApp. Tá. E a gente começou a perceber que, isso aqui pode ser muito legal, essas conversas. E a gente pode trazer outras pessoas para essa conversa. E o primeiro desenho foi de um... Não tinha podcast na época. Não tinha. A Maitê, que é a filha da Karina, era nenenzinha. O Vicente também. A gente está falando de 2018. O Assunto, que é o principal podcast da Globo, não existia ainda. E a gente começou pensando num programa de rádio. E a gente propôs isso lá dentro do grupo. Gostaram da ideia. Enquanto isso estava tramitando, porque em empresas muito grandes as coisas demoram mais tempo para acontecer, né? Os passos são mais calculados. A gente começou a perceber essa movimentação de podcast e recalculamos a rota, reempacotamos o negócio. Vamos fazer podcast. Eles não tinham, a princípio, onde colocar. Eles gostaram da ideia, acharam que tem um nicho aqui, apesar de que eu não acho que é nicho, não, né? Porque, vamos combinar, quantas pessoas têm filhos, não é? E quantos são filhos, tipo, todo mundo. Mas a gente ainda não tem onde fisicamente hospedar esse produto como um podcast. Então, espera. E nessa, se passaram 2 anos. Aquele desespero, aquela vontade de gritar, mas enfim, passou... Foi, né, eu considero um grande feito, porque foi uma coisa que eu e a Karina desenhamos, assim, com muito amor. Tinha totalmente a nossa cara e que a gente comandava. A pauta, quem são os convidados, era tudo... Não precisava de aprovação de ninguém, sabe? A gente fazia, entregava e estava no ar. E foram 2 temporadas, assim, de bastante sucesso. Ele performou super bem. Na segunda temporada, a gente já queria que fosse videocast... Mas a mesma coisa. Ainda não temos esse formato aqui no jornalismo. E o G1 foi o espaço que tinha para colocar. Mas acho que merecia mais Pois é, então, destaque. E ninguém nunca olhou para ele, assim, até você falou, né, que ele performou bem e tal. Ninguém nunca olhou para ele do tipo, olha, aqui tem acho que tem uma coisa maior. Entendeu? Não. Ele ficou lá performando bem, vamos fazendo mais um pouco, mas a gente fazia ele enquanto fazia outras coisas. E na segunda temporada, pudemos ficar alguns meses ali nos dedicando exclusivamente a isso, até porque a gente fazia o processo inteiro, né? Foi bem intenso, mas, ao mesmo tempo, e por uma série de coincidências, as 2 já estavam em processo de olhar muito para fora e de pensar em passos lá fora. Tá. Então, depois da segunda temporada foi um processo, logo depois a Karina pediu demissão, eu passei mais um tempo lá, e depois também pedi para sair. Agora me corrija se eu estiver errado. Tá. Vocês deram a ideia em 2018, é que você 18. falou? E ele veio para 2021. 21 a primeira temporada. Ele veio meio junto com a Martina, é isso? Você acredita que a primeira temporada dele, quando foi aprovado e deslanchou, eu estava grávida da Martina. E foi um desespero para gravar, porque a gente não sabia quando ela ia nascer. Tá. E estávamos em pandemia e ele foi gravado totalmente remoto. Eu gravava de casa com equipamento especial. Os convidados também, todo mundo online. E foi feito desse jeito, a primeira temporada. A segunda, nós 2 já estávamos presencialmente, mas os convidados ainda eram remotos, porque tinha a restrição de entrar na empresa e tal, ainda, né? Então, a primeira pandemia. Você gravou antes da Martina nascer, é isso? Grávida da Martina. Tá. E aí você conseguiu gravar reta final, tudo, tem foto gravando. Então, porque com ela nasceu em abril, é isso? Ela nasceu em eu abril. vi que o primeiro episódio é de março. Foi isso mesmo. Tá, a gente correu naqueles meses e lançou tudo ao mesmo tempo. Tá. E aí ele parou com a saída da Karina, é isso? Ele parou. A gente entregou as 2 temporadas completas e aí não houve a conversa da terceira ali dentro porque a Karina saiu. E
Vocês pensam A gente agora pensa, um outro podcast? a gente conversa quase todo dia, eu e a Karine, e a gente tá calculando como que ele vai voltar, mas ele vai voltar. Porque, assim, óbvio que a plataforma conta, né? Ainda mais sendo G1 e tal. Mas a gente vê tanta possibilidade que, assim, a gente não depende... Acho que foi com a Ju Góes, não foi? Que ela veio aqui, a gente falou o quanto isso... Essa estrutura, a gente não depende, assim... Exato. Óbvio, né? E olha, outra coisa que eu acho legal. A gente tá aqui num podcast de maternidade, falando de outro podcast de maternidade. Sim. E houve um tempo em que eu enxergaria como... Mas é concorrente, né? E hoje em dia, eu não enxergo nada disso. Tem espaço pra todo mundo, né? Pra E eu todo acho mundo, legal, todo assim... mundo se ajuda. E outra coisa também, tem as identificações, né? Então, às vezes, uma pessoa pode se identificar mais com você, outra mais comigo, outra mais com a Paola. Somos diferentes, tem espaço pra todo mundo, Pra todo assim. mundo, pra todo mundo. E quanto mais tiver, melhor. E eu quero saber da Martina, gente. A Martina, eu tô amando porque eu tô achando tão descomplicada e simples, sabe? O maternário com o trabalho, com tudo. É como que se você conseguisse dar conta de tudo, Não assim. dou conta de tudo. Eu não dou mesmo. Mas assim, que não dei, que não, né? Não dei. Isso não é uma Pedi questão. demissão. Não, mas assim, mas tudo bem. Mas aí você vai fazendo o que dá e tô dando o meu melhor aonde eu consigo. E é isso que a Isso. gente deveria viver mais assim, Tá, né? mas você falou que a volta da Martina foi mais complicada. Foi tudo muito diferente. Não, mas Olha eu queria só saber o que antes rolou. da Martina. Como que foi esse processo? Tipo, queria um irmão pro Vicente. Sim. A gente conversar. Ó, Isso já foi falado? eu não? sempre tive... Não falamos disso. Sempre tive na minha cabeça que eu gostaria muito de ter 2 filhos. Tá. Sempre tive. Depois que eu tive o primeiro, eu procurei não ficar pensando muito sobre isso, porque senão eu ia parar no primeiro, né? Porque não é uma decisão racional. Muito menos financeira, né? Sim. Então não fica, mas será que cabe? Não. Eu quero 2, eu quero 2, eu quero 2. E não quero demorar muito, porque eu tive o Vicente com 36, demorei 1 ano, vai que demora de novo, a gente nunca sabe como vai ser. E aí, quando o Vicente estava com 2 e pouco, eu e meu marido conversamos, falando, vamos na virada do ano, eu vou parar de tomar anticoncepcional e vamos ver se rola, porque pode ser que demore, né? Não queria que demorasse muito. E eu já estava com 39. E aí, no mês seguinte, eu fiquei grávida. Ops. Assim, muito rápido. E aí, fiquei surpresa, não estava tomando ácido fólico, sabe aquela coisa? Não achei que fosse ser dessa forma. E no dia em que a minha menstruação atrasou, foi um dia que teve um temporal em São Paulo. E eu já tinha contado alguma história de temporal, né? Contou, mas esse é de outro, Moema. tá? Porque tem muito temporal aqui. Que foi de um conteúdo de enchente. Mas você contou, acho que pra gente, Foi não antes, foi fora. foi antes da gravação. Nesse dia foi um que alagou um monte de coisa e eu estava lá, tipo, talvez esteja grávida e tal, e me mandaram para uma cobertura de enchente. E foi uma enchente na cidade universitária, ali dentro da USP. E eu passei mais ou menos 8 horas, 9 horas ali em pé, de galocha. Porém, cada carro que passava vinha aquela água e entrava na bota, sem comer, sem fazer xixi, sem nada. E pirando. Caralho, se eu estiver grávida, eu não devia estar aqui. Eu não devia estar aqui. Mas talvez eu nem esteja. Mas e se eu tiver, sabe? Será que eu peço para ir embora? Mas eu vou pedir para ir embora num dia de caos. E a minha responsabilidade, né? Como jornalista e tal. E ali eu fiz, sei lá, mais de 20 entradas ao vivo aquele dia, daquele lugar. Cheguei em casa à tarde, fiz o teste, estava grávida. Gente, e a concentração? Como é que fica nisso? Como é que você conseguia fazer as entradas e não soltava, tipo, um grávida no meio? São os Sim. anos do negócio que entra num modo ali Sim. automático, né? Que vai. Globo News, Ana Maria Braga, não sei o quê, todos os jornais. E passou esse dia, à tarde eu descobri que estava grávida. Pouco depois, fiquei quieta, não contei pra ninguém, era muito cedo, né? Tinha acabado de descobrir, tem aquela coisa de que a gente tem que esperar. Fiquei guardando essa informação pra mim. Começou a história do vírus, da Covid. Eu estava trabalhando ainda. Lembro, assim, como se fosse hoje, grávida num plantão de sábado, fui entrevistar o médico do Einstein, que estava cuidando do primeiro brasileiro que voltou da Itália com Covid. Que bom. Naquele momento em que a gente não usava máscara, que falavam que não era para usar. E aí fui entrevistar o médico chegou, apertou minha mão, eu lá na porta do hospital, tipo, meu Deus, né? O que tá acontecendo e tal? E onde que tem um álcool gel e lava e tal? Nesse dia eu decidi que eu ia comunicar minha chefia. Eu falei, eu não posso
né? Me expor desse jeito. Exatamente. E aí, não tinha um entendimento, né? Ah, mas ninguém falou de grávida ainda, mas vamos tomar cuidado, mas não sei o quê. Passou uns dias, não, decreto de pandemia, grupos de risco em casa, me ligaram, falaram, a partir de amanhã você está em casa. Vê aí o que dá para fazer. Então, tá bom. Aí, fiquei naquele. Então, éramos eu, meu marido e o Vicente com 2 anos, trancado em casa, eu grávida e querendo mostrar serviço também, né? Não queria ficar lá, tipo, né, folgadona. Mas senti que eu era meio café com leite. Não estava esperando muito de mim, porque o que uma repórter vai fazer em casa, né? Sou muito não acomodada. O que eu faço? Eu percebi que eu poderia falar sobre o que eu estava vivendo, que nenhum dos meus colegas estava vivendo. Porque eles estavam indo para campo, eles estavam de máscara, andando pela cidade, na porta de hospital, na porta de funerária, com pautas super difíceis. E eu estava vivendo um outro lado, que era do isolamento, da criança em casa, e não tem escola, e não tem rede de apoio, a encomenda que chega e a gente desinfeta, e crises de ansiedade que as pessoas estavam vivendo. E comecei a enxergar que tinha pauta ali. E aí eu criei um jeito ali de entrevistar pessoas online e entrar ao vivo de dentro da minha casa. Eu fui a primeira a entrar ao vivo no Jornal da Globo de dentro de casa, sem máscara. Máximo. E aí, só que fica vendo a doideira. Nessa primeira vez, agora é super normal. Mas Sim, naquele dia não era. Mas eu lembro, sabia? De Você assistir lembra você dentro disso? de casa. Virou notícia. Eu lembro de assistir você dentro de casa. E a gente achou, em conversa ali com a editora-chefe, ela falou assim, você se sente à vontade de explicar por que você tá em casa? Porque vai ser estranho. Tipo, as pessoas vão estar assistindo e falar, por que a bonita tá lá, sem máscara, todo mundo na rua, e ela tá em casa? Eu falei, tudo bem, eu conto que é porque eu tô grávida. Contei que tava grávida no ar e tal, super legal. Só que se passaram ali mais algumas semanas, eu perdi esse neném. Eu descobri, fui fazer um ultrassom o morfológico, né? Uhum. Isso. Toda, porque eu não senti nada. Não, tá tudo bem, fui sozinha. Porque tinha essa coisa, não podia ir com acompanhante. Falei pro meu marido, não, vai tá tudo certo, tal. E aí fui lá, não tinha batimento. E foi aquela bomba, né? E nisso você estava de quantas semanas? 12 semanas, foi mas o ele primeiro parou... morfológico. No primeiro morfológico. Tá. 12 semanas, e tudo indicava que tinha parado de desenvolver entre 9 e 10 semanas, esse neném. E aí foi... É difícil de explicar, né, a perda gestacional. E no meu caso ainda foi pública, né? Sim, porque você tinha acabado Porque eu já tinha avisar contado que estava grávida, tinha que né? descontar. E quando eu contei que estava grávida, foi um bafafá, porque aí as pessoas confundiram. Então, tinha site falando assim que eu estava em casa porque eu estava grávida com Covid. Ah, Eu tive que explicar, não, eu só tô grávida, não tô com Covid. Não, eu testei aí positivo depois para veio gravidez. gente provavelmente achando que você tinha perdido por causa Por causa de da Covid. Covid. Afinal, eu tava com Covid, Sim. enfim, foi uma confusão. Mas não foi por isso, na verdade, a gente não sabe exatamente por que foi. Acontece, né? É comum, mas não é fácil, não é porque é comum que é uma coisa tranquila. Mas eu acabei falando sobre isso, postando sobre isso. Então, foi tudo compartilhado no seu devido tempo, né? sim. Levei tempo para processar. E acabou que foi muito importante ter falado sobre isso também. Me ajudou demais. Eu me conectei com um monte de gente que estava vivendo aquilo. Tinha mulheres que estavam na mesma situação que eu, ou que tinham acabado de passar. No meu caso, foi um aborto retido ainda, porque eu não tive sangramento. Então, ficou naquela... Vou para o hospital para tirar, para fazer curetagem, espero, não espero. Esse processo durou 1 mês, em que eu passei em casa esperando para ver se meu corpo resolveria. Porque eu tinha medo de ir para o hospital também. Também. Era um momento de muitos medos, né? E aí acabou que não aconteceu nada, meu corpo não resolveu. E eu fui para o hospital, fiz o procedimento, foi super tranquilo. O procedimento. Mas foram, né, semanas, assim, muito duras, muito estranhas. E aí passou mais um tempo, mais um ciclo. Pode voltar a tentar se você quiser, engravidei de novo. Rápido. Assim, gente, como que explica, né? No primeiro filho, 1 ano, e depois foi assim, foi tudo na sequência. E aí que veio a Martina. Que foi essa gravidez de pandemia, né? E tinha essa incerteza, porque você tinha acabado de perder um bebê, e aí Muito todo esse medo. processo Eu demorei muito para curtir a gravidez dela. Muito. Era o tempo inteiro esperando dar errado. E daí né? você precisou contar de novo? Você estava grávida de novo?
Porque daí você continua em casa. No mas ar, daí... não. No ar, a gente decidiu que não precisava mais dar esse grau de satisfação. Tá. Mas, para algumas pessoas, a minha gravidez durou 2 anos, entendeu? Porque As pessoas não ficaram nem sabendo quando do começou, rompimento. tava grávida. Ainda tá grávida, ainda não nasceu? Como assim? Tá. Ficou bem confuso, assim, para quem não acompanhava, né, as informações, assim, em tempo real. Mas no ar, a gente não falou mais sobre isso. As pessoas só sabiam que eu estava grávida. E o barato de tudo isso foi que, no fim das contas, essas entrevistas viraram um quadro fixo no jornal, no Bom Dia São Paulo, principalmente. Então, todo dia eu estava ao vivo, com as minhas pautas de coisas que não tinham espaço no jornalismo nunca até então. Pra vocês terem ideia, teve um dia que a minha pauta foi por que era legal brincar de cabaninha com as crianças em casa na pandemia. O que significava para a criança brincar de cabaninha? Tutorial de como fazer. Você imagina Mas isso tudo num muda, jornal? Natália. Essa era a necessidade que as pessoas tinham, né? Era. As pessoas não precisavam saber de assalto que estava dentro na rua, porque elas não estavam na rua. Exato. Elas precisavam saber como brincar de cabaninha, porque elas estavam em casa com as crianças. Exato. E eu fiz pautas, assim, muito marcantes, sabe? De professores falando da dificuldade deles com o ensino remoto, recebendo homenagens, profissionais de saúde com burnout. Então, eu foquei muito nessas pautas e foram mais de 400 entrevistas que eu produzi de dentro da minha casa nessa fase. E aí, é muito louco, porque 17 anos de Globo de São Paulo, mais de 20 considerando o tempo desde que eu comecei na afiliada da Globo no interior. Então, mais de 20 anos de carreira. E aí, nasceu Martina, fiquei de licença, voltei. Todo dia alguém vinha me falar. Nossa, eu assisti ao jornal esperando a sua participação. E a neném, todo mundo acompanhou. Era íntimo, mesmo né? Assim, íntimo. E foram as matérias que mais marcaram. E você traz um pouco disso da internet pra TV, né? Também. Então, assim, foi revolucionária, porque não acontecia isso. A gente não via esse nível de intimidade. Exato. E ali eu entrevistava especialistas, autoridades e pessoas comuns. Eu abria o microfone para tudo, dependendo da pauta. Teve coisa muito leve, coisa muito bem-humorada, coisa muito emocionante. Teve uma que repercutiu muito de um pai que era médico e se vestiu de dinossauro para poder ver o filho. E era um dinossauro, uma fantasia que blindava ele totalmente, porque ele tinha medo de contaminar o filho. E o encontro. E eu chorei no ar porque eu estava grávida. E isso trouxe Desculpa. Isso trouxe leveza para sua... Isso foi mais fácil, assim, facilitou a passagem pela pandemia? Facilitou muito a passagem porque pela você pandemia. estava ali na ativa também, né? Então, assim, Muito você não ativa. estava no risco, E mas você sentindo que eu estava tava trabalhando, ajudando. estava produzindo também, né? E eu sentia de verdade que eu estava contribuindo, que eu estava levando alguma coisa boa para a vida das pessoas também, sabe? Sim. E isso me ajudou a passar pela pandemia, mas isso também me transformou profissionalmente. Num grau que depois que nasceu a Martina, fiquei na licença maternidade, voltei a trabalhar, eu fiquei mais de 1 ano ali, mas a minha alma não estava mais ali comigo. E aí, Não quando se você conectava decide o quê? a desconectar. Sim. Mas sim. o quê? Você não se conectava o quê? Com as pautas, com o ambiente? Porque você já... Com o quê? Não, o ambiente foi... Eu sentia... Eu ficava cansada das interações sociais. Sim. Acho que todo mundo sentiu isso um pouco, né? Até hoje, eu sempre falo, Nunca mais juro. voltou. Não, eu falo que eu tenho dificuldade, sabia? De verdade. Depois que voltou tudo assim, eu tenho dificuldade de como me portar, onde eu consigo entrar ou não. A gente perdeu a habilidade social com a pandemia. Eu acho que todo mundo perdeu em algum grau. E aos poucos, algumas pessoas estão recuperando e algumas demoram mais, né? Eu sempre falo isso, né? Fala. Que Cara, eu nunca tive essa habilidade, então pra mim tá tudo bem. Cara, eu conseguia conversar, falei, nossa, meu carisma foi tipo de 100 pra 50, sabe? Eu perdi metade dele na pandemia. Então, eu perdi também. E quando eu voltei, eu ficava hiper cansada, esgotada, era uma coisa forçada mesmo, essa interação. Depois, essa sensação foi passando. Mas quando eu falo que a alma não estava no corpo, era de eu me sentir num piloto automático. Eu continuava produtiva, eu ia, cumpria horário, fazia minhas matérias, dava o meu melhor ali. Mas quando eu entregava, eu sentia que não era aquilo que eu queria fazer para o mundo. Não era aquela conversa que eu queria ter. E eu começava a tentar ter em todas as pautas uma coisa construtiva, uma coisa... E às vezes não é, o jornalismo não é necessariamente feito disso. Às vezes é só ir escancarar um problema e cobrar uma solução, né?
E eu comecei a perceber que não era mais o formato e as conversas que eu queria ter. E eu já vinha experimentando outros caminhos e tinha outros projetos na cabeça, né? O Kids Por Aí, o próprio videocast, que eu acreditava muito que eu poderia investir nisso. E trabalhar melhor minhas redes sociais, né? Que também tinha muitas restrições até então. Então, juntei tudo isso. É uma decisão muito difícil, ainda mais quando você tem filho pequeno, né? Então, tinha dia, né, que aquela voz, assim, fala, você tá louca? Não, como assim? Você batalhou tanto para chegar até aqui, é o trabalho dos sonhos de tanta gente. Não, e foi o meu também, e por muito tempo fez muito sentido, mas não faz mais. Só que, como a vida testa a gente até não poder mais, nessa fase, muitas coisas legais começaram a acontecer profissionalmente, coisas que eu desejei por muito tempo. De oportunidade. De oportunidade. Dentro da Globo. De apresentar. Tipo, você vai sair mesmo. Então. E sem eu ter falado, eu não tinha tido essa conversa lá. Suas mas as coisas começaram da vida, a acontecer. Né? E foi importante, sabia? Porque eu realmente esgotei tudo que eu queria fazer. Inclusive as coisas que eu mais queria fazer. Então, eu não saí com essa coisa mal resolvida. Eu fui lá, eu experimentei e falei, tá, é isso e... Enfim, talvez se isso tivesse acontecido antes, teria um outro peso, mas agora me encontrou muito diferente. Tava mais segura, né? Você acha que essa sua mudança foi óbvio, pela experiência que você teve, talvez, na pandemia, do tipo de matéria, as coisas que você abordava, ou também muito da maternidade? Muito. Não tem como falar que não. Não tem como falar que não. Não foi o caso, que é muito comum, eu tive filho, não consegui voltar, não encaixava na minha rotina, ou pagar a rede de apoio era mais caro do que o meu salário. Isso acontece para muita gente, né? No meu caso, não foi bem isso, não foi essa crise. Eu até tenho um pouco de dó de algumas pessoas que desistem de voltar por essa crise ali nos 4 meses, né? Depois que o filho nasceu, ou nos 6 meses. Porque eu falo, poxa, não, parece que não vai dar certo, mas às vezes dá. Se você gosta do seu trabalho, tenta, né? Então, muitas vezes eu tenho dó quando tem a ruptura nesse momento. Mas, no meu caso, a maternidade trouxe questionamentos da contribuição que eu quero trazer para o mundo. E eu não queria só trabalhar com notícia ruim, sabe? Sim. Eu queria trazer conversas positivas. Buscar conversas positivas, informações construtivas e trabalhar com projetos que não cabiam ali naquela rotina. E lá dentro não tinha outras opções, assim, sei lá, não sei se de repente migrar para um entretenimento ou alguma coisa mais leve, de repente, sei lá, um quadro, deu certo o negócio aí de você entrar na pandemia, não tinha outras oportunidades lá? Então... Ou quando você chegou já era decisão tomada? Não, quando eu falo que eu cumpri, assim, todos os caminhos, porque eu tentei fazer esses movimentos internamente também, tive conversas internas, mas aquilo que eu falei, muitas vezes quando a empresa é muito grande, apesar de você ter 1000 possibilidades, os movimentos não são muito simples. A transição de alguém do jornalismo para o entretenimento não é tão simples. Se você olhar, algumas pessoas fizeram esse salto, mas são pouquíssimas, né? Então, comecei a enxergar que não era ali. Nesse momento, não ia fazer mais sentido, sabe? E seu marido nessa história toda? Eu quero saber tudo. Eu quero saber o que ele faz. Ele é super parceiro, porque enquanto ela gravava em casa... Ele é advogado. E ele segura a bronca com o Vicente e com a Martina. Tá, e nem nada E perrengue. Eu quero uma história só de perrengue antes. Teve alguma coisa? Tipo... Qual tipo de perrengue? De você fazendo matéria ao vivo, com as crianças em casa. Ou o maridão era ponta firme e, assim, segurava barreira firme. Acho que ele não passou grandes sufocos. Mas, tipo, nunca aconteceu, sei lá, das crianças entrarem, do Vicente entrar na matéria? Enquanto eu tava ao vivo, nessa fase aí de pandemia, sim. É que eu acho que também tudo era mais aceitável, né? Tudo. Eu acho que a gente tava mais... Vocês lembram quando a mulher do Porchat passou pelada, ele entrevistando o Boulos? Esse eu não vi, gente. Eu lembro desse... Ela passou atrás, gente, eu acho que eu nunca ri tanto em toda a minha vida. Ele tava fazendo uma live com o Boulos e fala... É Boulos, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, tá. E aí ele fazendo uma entrevista, o candidato, então assim, super legal, não sei o que, uma entrevista. Aí ela super séria, né? Super séria. Ela passa com a toalha na cabeça pelada assim, ó.
Gente, cada coisa que aconteceu, Ah, né? gente, era Não, mas em casa maravilhoso aconteceu também, aconteceu. Teve um dia que o Rodrigo Bocardi me pediu pra fechar a cortina, porque, tipo, Tava quando no eu tempo. entrei ao vivo, tava sombra, daí de repente o sol explodiu, e aí era... Você não eu tava se entrava ao vivo vendo? sozinha, com o ring light e o celular, e nem era em selfie, era virado ao contrário. Você Então, nem não se via. Eu nem me via, né? E eu não conseguia regular, quer dizer, você tem que dar aquele toquinho na tela para regular a luz, né? E aí desregulou e eu virei uma coisa, tipo um clarão na tela. E aí, vai lá, Natália, vai desligar. Meu cachorro entrou, apareceu no ar, aconteceu de tudo que você imaginar. Mas eu acho que tinha essa leveza do Teve permitido. um dia, falar de perrengue. Olha, eu cozinhei com a Palmirinha nessa época, ela na casa dela e eu em casa, fazendo a mesma receita em tempo real. Foi Que muito maravilhoso. sonho! Foi muito maravilhoso. E teve um dia que a gente fez uma receita de pão. E eu sou uma negação na cozinha, mas vieram com essa ideia de lá. Topa, vamos lá, vamos fazer. E eu abri o Bom Dia São Paulo fazendo pão e eu tinha que mostrar o pão pronto no final. E aí... eu estava na casa da minha mãe, nessa ocasião, que eu fui passar uma temporada da pandemia na casa dela, que tinha quintal, só para o Vicente poder respirar, né? E aí, menina, eu fiz a receita, só que a casa da minha mãe mais antiga tem pouca tomada e o celular ficou lá, conectado ao vivo. Quando chegou no fim do jornal, na hora de eu voltar com o pão, a bateria do celular acabou. E aí... A hora que eu percebi que tinha desligado tudo, foi um desespero de procurar extensão na casa e não achava extensão. E aí, a hora que achei, ligar para ver os créditos subindo, eu voltei. E você, gente, o pão! E eu mostrei o pão. Tipo, com aqueles nomezinhos tudo passando, sabe? Nossa, foi cada Muito coisa bom. inimaginável, né? Tá, Parece aí- outra vida. E aí você saiu do trabalho e aí você chega em casa e fala, gente, mamãe tá aqui. Tipo, e agora? Como Não é foi que bem a gente assim. faz? Tipo, com essa relação que não era assim tão intensa e agora vai ser. Ó, eu pouquíssimas vezes tinha levado o Vicente para a escola, até então. Porque o horário que ele entrava na escola, eu já estava trabalhando. Então, foram pouquíssimas vezes. Buscar, eu buscava, levar, eu não levava. Eu nunca tinha participado de reunião de pais. Eu era essa mãe, nossa, aquela mãe que não participa. Mas meu marido é mais dono da agenda, né? Sim. A Ruby perguntou, ele é advogado, é sócio lá do escritório. Então, um pouco mais dono da agenda dele, de se organizar. Eu era zero dona, né, da minha vida. Mas não foi uma coisa de um dia para o outro. Eu levei mais de um ano nesse processo. 1 ano e meio, mais ou menos. Mas ainda indo cumprindo seus horários. Não, trabalhando. Então, mas e aí como é que Trabalhando e foi pensando esse e voltar pra conversando, casa, né? assim, tipo, tá, eu pedi demissão, amanhã eu não preciso ir pro escritório, o que nós vamos fazer agora? Que a mamãe tem o tempo livre pra gente, entendeu? Sim, foi muito bom. Foi muito- Foi muito bom. Foi uma sensação de uma liberdade, que eu passei um tempo ainda meio sem saber o que fazer com ela, e agora que eu tô aprendendo a me organizar, a gerenciar meu tempo. Antes eu tinha um trabalho, porque tem muita gente que romantiza, né? A gente idealiza, imagina, tipo, muito mais tempo para tudo. Não é bem assim. Antes eu tinha um horário que acabava, né, o trabalho. Acabava, tudo bem, continuava antenada nas notícias, conferia minha escala do dia seguinte, mas não tinha aquela obrigação. Agora as coisas estão acontecendo, chega uma demanda, um e-mail, uma coisa, às vezes é 8 e pouco da noite, fala, vou responder, porque é importante. Falo, não, mas agora eu tô com meu filho, acho que posso deixar para amanhã. E eles sentiram essa sua presença também mais em casa? Acho que a Martina não tem essa lembrança, né? Porque tudo muito pequenininha, mas o Vicente, sim. O Vicente, sim. Eu me surpreendi, assim, um pouco antes de eu sair, quando eu percebi o quanto ele entendia o que era meu trabalho. Eu não tinha noção de que ele entendia tão bem. E isso ficou nítido para mim. Bom, ele me via na TV, então ele sabia que eu aparecia ali. Mas teve um dia que a gente estava andando de carro e a gente passou por um acidente. Tinha uma viatura dos bombeiros e tal. E eu falei para ele, filho, olha, ali aquele moço caiu da moto, mas o bombeiro já tá ali, vai levar ele para o hospital. E aí ele falou assim, mamãe, eu acho que o seu trabalho vai ser aqui hoje para contar desse acidente. Falei, cara, ele sabe o que é meu ele sabe o que eu trabalho, faço. ele entendeu, né? Foi muito bonitinho. Ele ficou, eu acho que de tanto ver situações em que eu era reconhecida, as pessoas, né, veja seu trabalho e tal.
e ele me via, ele ficou sentido quando eu saí. Engraçado, Engraçado. né? Mamãe, mas eu gosto que você trabalha na Globo. Achei muito bonitinho, assim. Falei, sim, filho, que legal. A mamãe também gosta, a mamãe adorou por muito tempo. Mas talvez você não lembre, né? Do tanto de fim de semana, de quantas coisas. Eu não estava junto, porque estava de plantão. E não pedi demissão por isso. Sim. Mas isso pesa, né? Pesa. A infância deles passa muito rápido. Ai, desculpa, bati aqui. Imagina. A infância passa muito rápido e eu não queria perder tanto, assim. Quando eu estava nesse processo de vou, não vou, de repensar tudo, último Natal, vai fazer agora um ano, primeira vez na vida que eu vou ter Natal e Ano Novo. Porque eu sempre estava de plantão em uma das datas. E no último eu trabalhei no Natal. E no dia 24, eu ia apresentar o SPTV segunda edição, à noite. E assim, então a casa estava naquele clima de festa, de decoração, as crianças, ele eufórico ali, que era o dia do Natal. Eu terminei de almoçar e fui me arrumar. E ele veio e falou assim, onde a gente vai passear, mamãe? E eu falei assim, é que a mamãe vai trabalhar. Gente, a cara, assim, transformou. Ele falou assim, no dia de Natal! Aquilo, assim, meu Deus, acabou comigo, sabe? Eu, não, filho. Mas aí eu entrava naquele modo, assim, quanto a gente está trabalhando hoje, quanto a gente vai passar a noite trabalhando, quanto a gente vai estar amanhã, quanto a gente nem vai ter a ceia de Natal com os filhos, eu vou voltar a tempo da ceia. Mas é mentira se eu falar que não pega, né? Sim. De você não viver esse dia. Sim. E aí, nesse momento, em que pé que tava o Kids por aí? Eu já estava com o Instagram ativo e o site em desenvolvimento. Tá, e não era um problema pra Globo você ter esse projeto paralelo? Eu não tinha nenhum uso comercial dele até esse momento. Tá. Não tinha parceria, Era um não Instagram tinha só pra marca, dicas. era só um Instagram compartilhando dicas e eu quase não aparecia ali. Tá. Porque a gente tinha que ter esse cuidado, né? Com imagem, com uso de voz. Então, se você olhar os vídeos de antes do Kids, as informações vinham em tarjas, não tinha minha narração e eu pouco aparecia. Tá. E aí agora não. Agora eu posso estar lá, eu posso ter a minha cara. Muitas empresas procuram a gente querendo conversar com a nossa comunidade e a gente pode ter essas conversas comerciais. Então, é libertador também, né? Porque tem um mundo muito grande, tem muita coisa que dá pra gente fazer. E às vezes a gente fica, né, numa bolha e tomado por medo de tentar. E só tem uma vida. E ele é o seu trabalho hoje? É um dos meus trabalhos hoje. A minha agenda, a cada semana eu desenho o que vai ser, aí eu reservo lá os horários que são para reuniões do Kids Por Aí, produção de conteúdos do Kids Por Aí. Mas eu também faço treinamento de comunicação. Faço media training, né, que a gente chama. Nem todo mundo sabe o que significa, mas treinamento de comunicação em empresas, em sociedades médicas, para ajudar as pessoas que todo mundo precisa hoje em dia comunicar melhor. E aí é um trabalho que é muito orgânico para a gente que é da comunicação, né? E com a bagagem de mais de 20 anos de jornalismo, tem muita coisa que eu acho que eu posso ajudar. Então, muito da minha agenda também vai para isso. E você se preocupa na hora de montar a agenda hoje, de ter, assim, mais flexibilidade, um tempo livre? Tipo, não vou encher a minha agenda essa semana, vou... Tenho esse cuidado. Eu tenho que me policiar para isso, né? Porque nessa jornada empreendedora, não, tem que trabalhar, não posso perder oportunidades e tal. Mas, ao mesmo tempo, e aí o meu marido é essa voz, assim, fala, cuidado, você não saiu para isso. Tá. Você tem que ter hora para parar. Ele, como advogado, ele já tinha que fazer esse gerenciamento, né? Claro que se tiver um cliente com uma situação grave mais tarde, ele vai atender. Mas ele tem uma clareza de, não, isso pode esperar. E eu, num primeiro momento, não pode. Então, tô aqui com o filho, mas eu vou responder, eu vou fazer, eu vou, né? Aos poucos eu tô aprendendo, mas ainda tô aprendendo. E suas redes sociais também, né? O seu trabalho. É um trabalho. Conteúdo. É um trabalho. E dá um trabalho. Dá um trabalho. Você estava falando lá embaixo, né, nos bastidores, do quanto você tem esse padrão Globo e o quanto você leva isso para as suas redes sociais, né? Isso. Aos poucos eu tô me desapegando disso, porque eu tô entendendo que
às vezes o ritmo é outro e a exigência técnica também é outra e que tá tudo bem. Essas coisas mudaram mesmo nas grandes emissoras, né? O quadro que eu fazia de dentro da minha casa, inimaginável, entrevista por Skype, por Zoom, né? E ia pro ar. E muita coisa continua assim, né? Continua, é o novo normal, né? Muita coisa e continua assim. Isso, e quando se trata de rede social, mas eu tinha uma coisa assim de, mas eu preciso estar maquiada. Eu não posso aparecer desse jeito, imagina. Mas se olhar, ontem eu postei um vídeo de receita, que eu tô lá, cabelo pra cima, não deu tempo de maquiar. Falei, mas vai, porque essa receita é legal, as pessoas vão gostar. E dane-se que eu tô assim, né? Mas é um processo. E como você sente o reconhecimento do público hoje, assim? Você percebe, tipo, gente, a Natália mudou. Tipo, não, gente, a Natália é... Você fala que a repórter é legal, como é que é? Porque isso foi uma frase que uma amiga trouxe pra mim. Que falou assim, nossa... Uma outra amiga falou, você é amiga daquela jornalista legal? E eu achei ótimo e coloquei lá, aquela jornalista legal, na minha biografia lá do Instagram. Eu acho que a rede social e o uso que eu faço dela, que eu me permiti fazer depois de um certo tempo, né? Quando eu comecei a me mostrar mais, traz essa proximidade que é muito gostosa. E esse meu quadro durante a pandemia e também as pautas que eu fiz já quebraram essa barreira, assim. Então, eu sinto que as pessoas vêm falar comigo como se elas me conhecessem mesmo. Elas sabem tudo. Elas sabem que eu estava grávida, que algumas sabem que eu perdi, sabem da Martina, pergunta como ela tá, como que tá o Vicente. Eu tomo muito cuidado com excesso de exposição, mas eu também não sou dessa linha, tipo, que eu só mostro o pé, sabe assim? Também não. Mas eu acho muito gostoso, eu sinto muito carinho. E acho que as pessoas entenderam a minha jornada e a minha transformação e acompanharam, sabe? Porque foi um processo visível, né? E você acha que você sente a mudança até nos seguidores, assim, na forma que eles falam com você, que eles te abordam ali no canal mesmo? Sim. Tipo, talvez, agora a gente tem mais liberdade pra falar com ela. Tem de tudo, Paola, tem de tudo. Tem as pessoas que não me perdoam por eu ter saído, que não se conformam. Mas que falam tipo o quê? Que falam, você era muito boa, você não podia ter saído. Eu sinto falta. Eu acho que era importante. Eu assistia pra te ver. Por que você saiu? Mas é bonitinho, né? É um carinho, é um reconhecimento, assim. Teve pessoas que deixaram de seguir porque só queriam seguir porque era a pessoa da Globo. Tudo bem também, né? Enfim, cada um escolhe, né? Vai mudando. Por que quer estar ali. Mas é bonito, porque você seguiu sua verdade, né? Então, assim, as pessoas acho que entenderam também. A identificação aumentou. Se identificaram, né? Muitas pessoas passam por essa transformação em outras carreiras também. E em várias etapas da vida, né? A gente tá o tempo inteiro começando o ciclo. Só uma coisa, das coisas que eu vi que você falou da sua saída e tal, você falou que você já tinha feito praticamente tudo que você tinha tido vontade, e daí você falou sobre ser correspondente. Isso era um sonho? Isso era uma vontade? Então, que bom que você me perguntou sobre isso, porque, poxa, eu fiz uma carta ali, né, de despedida dos colegas da redação, que depois acabou ficando pública, em que eu falava que eu tinha realizado tudo que eu gostaria, que a única coisa que eu não tinha feito lá dentro era ter sido correspondente internacional, porque quando eu comecei em TV, era o meu sonho. Era a minha meta ser correspondente internacional. Mas eu fui entendendo aos poucos que isso mudou. A projeção de carreira mudou. Se vocês olharem, antigamente era assim, você vai crescendo, daí você vai ganhar uma cadeira no Jornal Nacional e você pode chegar a ser um correspondente internacional como um prêmio, assim, né? Uma oportunidade ali com o auge. E se você assistir hoje os jornais, você vai ver que não é mais essa a lógica, né? Muitas vezes você já tem jornalistas que moram naquele país e que trabalham naquele escritório e que entram ao vivo, né? Não é uma pessoa que construiu, é outro caminho. E eu entendi que tinha sido essa mudança. E ainda mais depois de ter filho, é tudo muito mais complexo. Então, eu falei que foi legal você ter me perguntado sobre isso, porque em alguns sites, quando eu pedi demissão, colocaram assim, frustrada por não ter virado correspondente, Natália Ariede pede demissão. E não foi por isso. Foi só contando, porque as pessoas
muita gente sabia que eu tinha tive em algum momento essa meta de carreira. Mas agora nem caberia mais. Não foi por isso que eu saí. Nem caberia mais. Não foi. Agora tem um monte de... Tem outras, né? Tem a Andréa Sadi, tem a Simone. É Simone, não. Qual? Que é? Aqui apresenta com o Bocardi também, às vezes. Sabina. Sabina. Que tiveram filho. Você tem ainda? Você troca com elas? A gente coisa troca também? troca figurinhas. Você já deu tal vacina? Várias coisas, assim. A Sadi, mais virtual, à distância, porque ela tá no Rio de Janeiro, né? Cruzava de vez em quando aqui em São Paulo, mas a gente troca figurinha, assim. E bate palmas pra elas que vão levando, né? Essa rotina doida aí. A gente sabe que não é fácil. Eu amei esse papo inspirador de um mais... Não. E o marido, gente? Nem falamos do marido. E o marido? Vamos pro marido, então. Você Maximite. A gente falou, você perguntou do marido, eu meio que te cortei e a gente foi pra outro caminho. Mas eu falei, né? Falou que ele é advogado, é que daí ela não tava. Tá. Ela foi fazer xixi. Não, o Max ele é advogado, a gente fez 10 anos de casamento agora. A gente se conheceu quando eu comecei na carreira de repórter no interior, e ele era advogado no interior. E depois a gente se encontrou em São Paulo, já os dois trabalhando aqui. Então teve um lapso ali de alguns anos de desencontros, até a gente ele me viu na TV, caraca, ela tá em São Paulo. E depois disso a gente se reconectou. E ele é o meu suporte, assim, né? Sempre foi, no sentido de que ele é mais dono da vida e da agenda um pouco. Agora não, agora eu sou dona da minha agenda, né? Mas enquanto eu não era, ele era essa pessoa que tinha um pouco mais de flexibilidade, que no fim de semana segurava a onda. A gente teve uma ajuda de babá quando a Martina nasceu, que ficou com a gente por um tempo. Mas nos plantões de fim de semana, no começo, eu chamava ela para ficar como um extra, para ajudá-lo. E depois ele falava, não, pode deixar. Eu me viro com os dois, tá bom. Você acha que você só conseguiu seguir ali no jornalismo porque tinha ele mais flexível em casa? Completamente. Eu não tenho dúvida disso. Ele foi fundamental para ele e o perfil de trabalho dele, né? Foi fundamental para você conseguir seguir o seu. O perfil de trabalho, o perfil né, dele de se portar de pai, né? Dele como um pai que é pai. Não como um pai que ajuda, um pai que sabe fazer as coisas. Função. E ele cozinha, né, gente? Então isso já é uma grande coisa. Você já não é muito boa nisso. Eu sou aquela coisa da sobrevivência, entendeu? Tipo, ninguém vai ficar com fome, eu vou arrumar alguma coisa. Mas ele é o que manda bem. Então, podia ir tranquila, trabalhar, que alimentadas as crianças iam estar. Sobre os 2 projetos de podcast, você pode falar alguma coisa? Não. Tem um... Você falou que são 2. Os 2, quer saber dos 2. Se pudesse, não puder também. Não, tem um projeto que tá um pouco mais cru, mas que é um sonho meu, que é seguir a linha de entrevistas que eu fiz, que eu descobri que eu gostava de fazer, as conversas que eu gostei de ter durante a pandemia, mas que não é sobre Covid, não é sobre isso, mas sobre outros aspectos. E esse eu tô desenhando e ele tá um pouco mais cru. E é sozinha? É um sonho. Tá. E o outro, eu e a Karina, teremos novidades em breve, então acompanhe e siga a gente nas redes sociais, que logo ele volta. Repaginado, tudo diferente, mas do jeito que tem que ser agora, né? E aí, com vídeo, com tudo, vai ser própria, muito legal. Canal no YouTube, de forma Spotify, independente. YouTube eu nunca pude ter. Canal no YouTube não pode? Não. Porque... Conflito. Tem um conflito. Não podia, né? É uma plataforma... É o quê? Conflito de audiência? É uma plataforma concorrente, né? Hoje em dia, muita gente assiste YouTube como se fosse televisão. Gente, o Cazé TV, eu assisti a Copa do Mundo pelo YouTube. Exatamente. É um novo hábito para muita gente. Se bem que também dá para fazer esse uso e usar um Instagram como um canal. Todo mundo é um canal hoje em dia, né? Pode ser. Sim. Pois todo mundo cria sua própria emissora, né? Eu falo isso, a gente tem um canal aqui, não é nosso, né? Mas a gente tem um canal aqui que tem vários programas no mesmo canal. E é isso, criar praticamente uma emissora aqui dentro do Mas o nosso ano que vem já tem, é verdade. O nosso, a ideia é isso. Inclusive, coisas que não necessariamente apresentadas por nós, sabe? Por nós duas, por outras pessoas. E é isso, e de repente virar uma grande emissora. Isso é muito legal, Quem sabe porque a gente é muito democrático. De maternidade, não é? Não é um canal só disso? Não é. Eu gosto. Sabe? E vocês viram o próprio... Agora é só
Mas o próprio SBT, vocês viram o que o SBT fez? Pegou Ele os tá pegando podcasts, tá vários passando de podcasts pra madrugada. colocar de madrugada. É isso, gente. O podcast hoje tá... Misturando. E por que a gente chama de podcast ou de videocast? São programas, né? São programas. Programas, um formato de entrevista, outros Acho que o formatos. que muda são as plataformas, né? E aí, só pra dar uma... E pro Kids Por Aí, quais são? Kids Você Por postou Aí, também alguma coisa de novidade ontem ou antes de ontem? que é o site com Tá. que eu sonho há 6 anos, que tá em fase de testes e que vai ser muito legal, porque eu acho que vai mudar a forma como as pessoas organizam o que vai fazer com as crianças. E o site é o quê? Pra isso? Eu vou sair pra jantar. Então, aonde restaurantes que tem um brinquedoteca. Eu quero um passeio na chuva. Exatamente, esse nível de filtro, assim. Ou, tô em dúvida entre tal hotel e tal hotel, vou lá ler o que os pais estão falando sobre esse hotel. Filtros de busca com detalhes que só quem é pai e mãe sabem como eles são importantes, sabe? Tem um hotel que tem, ou um passeio que tem bichinho, que tem fazendinha, ou que não tem, porque eu não gosto de ir em lugar que tem fazendinha, ou que tem atividades inclusivas, porque meu filho tá no espectro autista, ou, enfim, uma infinidade que contempla, que agrada crianças de idades diferentes. Porque eu nunca achei um lugar que centralizasse essas informações e que permitisse eu saber avaliações reais de pessoas reais que não necessariamente estão sendo pagas para falar aquilo, né? E que tudo bem, eu não conheço, mas nos comentários ali você fala, isso aqui para mim também é importante, pro bem ou pro mal. Saber o que você vai encontrar. E é legal, você tem 3 filhos de faixa etária diferente, você vai lá e fala, aqui é só baby, né? Cara, ou aqui pro pequenininho não tem nada. Então, eu acredito muito nessa ideia, eu não desapeguei nela nos últimos 6 anos e ele está prestes a ser lançado. Vou chamar vocês quando for lançado, para vocês conhecerem e espalharem para as famílias amigas. E seguimos com o Instagram, que é kids.poraí, e com serviço também atendimento de consultoria para negócios, para lugares. Isso é muito legal. Muito. E o pessoal tem procurado vocês? Tem Isso procurado. É muito legal. A gente foi para Gramado esse ano, não lembro em que mês que foi. E aí a gente tava escolhendo hotel, que hotel que a gente vai, não sei o quê. E aí meu marido achou vou falar aqui, que é o Caso da Montanha. E aí ele, não é? Então, que daí ele falou assim, Paula, é aquele que tem check-in pra criança, que eles recebem a criança com cabaninha no quarto. Eu falei, cara, eu não quero nem saber qual é a experiência. Mas eles têm uma experiência voltada pra... E olha o meu ponto, não era nem esse. Eu falei, se eles têm uma experiência voltada pra criança, cara, a criança é bem-vinda ali. Exato. Entendeu? Cara, a partir do momento que meu filho é bem-vindo naquele lugar... Se durante o café da manhã ele der uma corridinha ali no refeitório, no restaurante, ninguém tá vai tudo fazer certo, cara feia, entendeu? O pessoal vai achar fofo, entendeu? Óbvio, né? Não vai tocar o terror. Mas assim, então, a gente sabe quais são os lugares que, cara, eles querem receber a gente como os filhos, sabe? Tem um lugar que não procurou a gente, que eu sou louca, eu não vou falar o nome, mas que eu sou louca pra fazer a consultoria, porque eles precisam. Então, você que tá ouvindo aí, né? Tem um lugar que... Se a carapuça servir. Dá a sugestão, procura o Kids Por Aí pra fazer uma consultoria que vocês estão precisando. Um hotel que é super bem falado, bem avaliado, porém, você vai pra lá, é um hotel de praia, resort, assim. Tem um horário da refeição Kids no restaurante Kids. Tem uma placa falando que se um pai ou mãe for pego dando uma garfada no prato do filho, tem multa. Não. E se a criança for fazer a refeição no restaurante... Se os pais forem fazer a refeição no restaurante adulto, tem que pagar pelo prato da criança. Faz sentido nenhum. Não faz sentido. E é um hotel que está investindo em parque aquático. Então, vocês não acham que precisa ouvir pais e mães de verdade? Falar, não, é só um ajuste, pelo amor de Deus, isso aqui não vale a pena você fazer. Eu fui nesse lugar. É inviável, você dá... Tem que flexibilizar, isso aí não dá, não tem como. E por isso que a gente enxergou esse potencial de consultoria. Falei, poxa vida, a gente pode ajudar, a gente mobiliza a nossa comunidade para ajudar e para ser legal para todo mundo. Porque ninguém monta um negócio assim para trazer uma experiência ruim, a intenção é boa. Mas... E pra nossa experiência como mãe e pai também muda, né? Mas a pessoa que fez essa logística não é pai, não é mãe. Mas eu tenho certeza absoluta. Quando eu fui pra lá, eu voltei falando isso nos stories. Falei, não é possível. Não se dispôs a conversar, né, com alguém. Porque qualquer pessoa falaria. Meu cunhado tem restaurante em Rio Claro.
E eu não lembro se foi quando eu tive nenê ou quando minha irmã teve nenê. Ele colocou um trocador no restaurante. Gente, a necessidade é tudo nessa vida. Pois a necessidade é tudo nessa vida. Então, porque ele teve o exemplo prático porque ali, em algum né? momento eu e minha irmã falaram, tá, e vamos trocar essa criança onde? Onde? E aí eu lembro que depois, quando eu fui, eu falei, Gabriel, não, agora a gente tem um trocador ali. Eu falei, agora sim. E tem coisas que, às vezes, não é sobre um grande investimento, são ajustes, são coisas super simples, mas que é sobre ouvir. Então, o que conecta tudo que eu tô fazendo, eu acho que é essa disponibilidade de fazer a comunicação fluir, sabe? De comunicar, né, com empatia, com leveza, de ouvir as pessoas e de conectar essas pontas, né? Os projetos têm isso em comum. E no Kids a gente quer isso. E eu quero que chegue num ponto que essa plataforma seja abastecida pelos usuários. Ah, você viajou para um lugar legal, você descobriu um restaurante que recebeu super bem seu filho, você vai lá e adiciona esse lugar. Ai, que legal. Então, esse é um próximo passo. Essa galera tem a... É o próximo passo dele. Num primeiro momento, não. Vai ser tudo com moderação. Mas a gente quer que seja uma coisa mundial, que para qualquer lugar que você vá, ele seja uma referência de buscar o que fazer. Ou no fim de semana em São Paulo. Gente, vai ser incrível. Eu tô muito animada com esse site. Eu também já Eu já quero. Cara, muito obrigada. Sua história é linda, de muita coragem, inspiradora. Ai, Obrigada, que bom que você se encontrou e mudou a rota e tá bem também, sabe? Eu acho que isso que é o importante, né? É isso. Tô muito feliz. E muito tomou feliz. coragem Frio pra na mudar barriga. essa rota. É uma questão de coragem. E de um pouco de loucura também. Esse aqui de meca de louco todo mundo tem um pouco, né? Não é? Isso. Foi um prazer. Obrigada, Nath. Eu amei. Obrigada a vocês. Obrigada. Adorei, Paola. E você, se você aí gostou, não esquece de se inscrever no canal, avaliar a gente, dar 5 estrelinhas no Spotify. Clicar em gostei se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. E é isso. Até os próximos episódios. Um super beijo. Tchau! Até quinta.